Fala turma, no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês o conceito de concorrência e também vou apresentar para vocês as Go Routines, que são meios muito interessantes de implementar essa concorrência usando a linguagem de programação Go. Sem enrolação, vamos falar diretamente o que são as Go Routines. As Go Routines são como se fossem threads um pouco mais leves. Ou seja, ela seria uma espécie de thread mais otimizada, gerenciada pelo Go Runtime Scheduler. As Go Routines executam de forma concorrente. Eu vou explicar um pouco aqui nesse diagrama aqui como funciona a concorrência e também como funciona a concorrência aplicando o esquema que a linguagem de programação Go ela utiliza. Como que essas Go Routines funcionam na prática de fato. Mas em linhas gerais, elas seriam como se fossem threads. Elas têm um comportamento muito parecido com as threads, mas aí elas são mais otimizadas. E vocês vão ver que o comportamento é muito similar. Aqui nesse diagrama aqui já dá para entender de fato como que as Go Routines funcionam. Aqui a gente tem um sumário que indica alguns nomes aqui que são importantes para entender o diagrama. G seria de fato uma Go Routine. M seria as nossas threads do sistema operacional que vão executar nossas Go Routines. Então a gente tem de fato os recursos físicos aqui representados pela letra P, como o contexto onde as Go Routines vão ser agendadas e em uma thread específica do nosso sistema. E frequentemente elas são mapeadas para um dos cores do nosso CPU, da nossa CPU. O Go Scheduler seria esse gerenciador, esse gestor que vai fazer com que cada uma das nossas Go Routines elas sejam executadas em algum recurso específico do nosso hardware, em alguma thread específica do nosso sistema operacional e também utilizando algum core específico do nosso CPU, da nossa CPU. Então esse Go Scheduler que vai fazer esse processo de orquestramento, esse processo de maestro dentro da nossa estrutura de Go Routines. Então, quando um G ele faz uma saída ou uma entrada ou uma saída, ele basicamente ele estaciona quando ele acontece algo dentro da Go Routine que faz alguma entrada, que recebe alguma entrada ou emite alguma saída, que faz esse processamento assíncrono. Essa Go Routine ela é estacionada, ela entra no estado de pausa e aí ela fica, aquele recurso ele fica livre para uma outra Go Routine utilizar e iniciar a execução. Então, esse gestor aqui, que seria o nosso Go Runtime Scheduler, ele que vai fazer esse controle, na verdade ele vai fazer essa mudança de Go Routine que está sendo executada a partir desses momentos de parada de uma Go Routine específica. Então, aqui no diagrama dá para entender um pouco melhor como funciona. Perceba que a gente tem aqui quatro Go Routines, que são essas G1, G2, G13 e G4. Aqui a gente tem o recurso P1, o recurso P2, o recurso P3 e o recurso P4. E perceba que são tasks diferentes. Aqui nessa barra de porcentagem a gente tem o percentual que aquela Go Routine foi executada até aquele determinado momento. E perceba que em determinado momento ocorreu algum processamento que parou, que fez essa Go Routine ficar no estado de estacionada, entre aspas, ou de pausada. Ou seja, o Go Runtime Scheduler ele vai fazer com que aquilo fique parado e vai já mandar uma outra Go
utilizar aquele recurso para poder executar uma outra Go routine. Então, vamos supor que a gente vai voltar para essa outra Go routine que está executando essa tarefa de consumo de uma API específica, que já está em 50%. Caso ocorra uma outra parada aqui, eu vou para a próxima e perceba que isso aqui pode ser também o Go Runtime Schedule, ele que vai gerenciar isso. Então, eu posso passar da G3, na verdade, para G1 novamente. Ela está em 75%, mas pode voltar para G1. Eu não tenho certeza como funciona esse processo de como que o Go Runtime Schedule ele vai fazer esse esquema de priorização. Mas é isso que é uma que seria a concorrência. É a gente saltar entre essas goal routines, ou seja, essas tarefas que a gente precisa de fazer e utilizando o mesmo recurso. A gente pode utilizar a mesma thread física, a mesma thread do nosso CPU para poder executar todas essas tarefas, todas essas goal routines, todos esses processos aqui. Então, a concorrência ela se baseia nesse processo de execução parcial e de utilizando o mesmo recurso e fazendo esse processo de alternância entre as tarefas e fazendo com que cada uma delas receba um determinado tempo, tenha um determinado tempo de processamento. Essa seria a concorrência. E esse diagrama aqui é bem interessante para entender como funciona, tudo fica muito claro e muito visual. E dá para perceber que as nossas Go Routines elas são executadas dentro das nossas threads físicas, que são representadas por esse M. E existe uma lógica dentro, e essas threads elas são provisionadas pelo nosso CPU, por um dos cores do nosso CPU. Então a gente tem a camada física aí disposta nesse diagrama, que seria essa camada do processador de fato, dos cores, dos núcleos do nosso processador, e também temos essa camada aqui também física, que são lógica, na verdade, que são as threads do nosso processador, que vão ser baseadas na nossa quantidade de núcleos. E a gente tem também a representação aqui das Go Routines que vão trabalhar em cima ou vão trabalhar usando essas threads físicas do nosso sistema operacional. E tudo isso vai ser orquestrado por um Go Runtime Scheduler que vai entregar os recursos para cada um dessas Go Routines à medida que elas forem selecionadas para serem executadas naquele momento. Além disso, eu trouxe aqui uma implementação de como funcionam as Go Routines. É um exemplo bem interessante para esclarecer como isso tudo funciona. Aqui a gente tem simplesmente o método main, a gente tem a instanciação de 3 Go Routines diferentes que vão executar essa mesma função aqui, essa função task com o ID específico. Essa função task tem um loop interno que vai fazer um print do número, na verdade, do ID dessa tarefa específica e da iteração que ela está sendo feita, que ela está sendo executada. E aqui a gente tem um tempo de sleep, que seria esse tempo de parada do nosso método, que vai fazer com que o Go Runtime Schedule selecione uma outra Go Routine para poder executar. Então a gente vai enxergar na prática esse processo de gerenciamento que o Go Runtime Schedule vai fazer, que vai entregar o recurso para outras Go Runtimes, enquanto essa está aguardando esse tempo de processamento aqui, de tempo de essa Go Runtime, o tempo que essa Go Runtime routine vai estar estacionada ou parada, pausada. Então a gente vai ter aqui a instanciação de 3 Go Routines diferentes. E aqui a gente está fazendo
aguardando 4 segundos. Na verdade, todo esse processamento aqui vai terminar em 3 segundos, porque a gente vai passar 3 vezes por esse loop aqui de, de execução de 1 segundo. Então, é, as nossas routines elas vão ser executadas, todas elas, mesmo que sejam chamadas 3 vezes, como a gente está trabalhando com concorrência assim que o nosso método, o nossa go routine, ela chega nesse método de que ela é pausada, eu já vou para a próxima go routine e já executo aquele e pauso ela de novo e vou para outra go routine. Então todo esse processamento ele vai ser paralelo paralelo entre aspas, na verdade o termo correto é concorrente. E então a gente vai ter uma economia de tempo gigante, já que a gente vai ter uma eficiência na distribuição dos recursos de processamento. E aí por isso que eu coloquei 4 para ter uma margem de segurança para a gente poder enxergar todos esses prints sendo feitos em tela no terminal. Então vamos executar aqui o nosso código Go. Perceba que ele primeiro pegou a tarefa 3, que seria a última tarefa que foi instanciada. Provavelmente eu acredito que ele trabalha num esquema de FIFO, né? De fila comum. Então o primeiro a entrar, first in, first out. Na verdade, ele trabalha num esquema de pilha, que seria o primeiro a entrar é o último a sair. E o último a entrar é o primeiro a sair. Então, o último que entrou é a tarefa 3 e, e aí é o primeiro a sair, o primeiro que foi executado de fato aqui no nosso terminal. Aí depois ele vai para a tarefa 2, porque a gente viu que ele pausou essa go routine da tarefa 1, ela pausou a sua execução. E aí a gente foi para a tarefa 2, que seria a próxima da nossa pilha. E depois a gente foi para a tarefa 1, a iteração 1 da tarefa 1. A partir daí começa a ficar tudo embolado a nossa questão de o Go Schedule, ele pode selecionar uma tarefa diferente. Então a gente, ao invés de ir para 3 novamente, como que seria o processamento sequencial, a gente voltou para 1, executou a 1 de novo na segunda iteração. E depois a 2 na segunda iteração e a 3 na segunda iteração. Depois a gente voltou para 1, a 2 e a 3 na terceira iteração nessa ordem. Então é bem interessante como funcionam as Go Routines. Eu pretendo estudar um pouco mais para ter mais clareza de como funciona internamente. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, deixe um comentário, fique com Deus e até a próxima.